Causa estranheza Deus querer que Gedeão vença um exército poderoso de 135 mil homens, usando apenas um pequeno grupo. Uma minoria, poderíamos dizer, literalmente insignificante, e ainda por cima composta de gente despreparada, de gente que na semana anterior estava onde? Escondida, ou seja, não eram bravos, guerreiros, aparentemente, né? Pessoas que estavam escondidas em suas próprias fobias, seus próprios medos. E que lições tirar desse episódio? Que está lá em Juízes capítulo 7, no versículo 2 seguintes. O Senhor disse a Gedeão: a gente que levas contigo é numerosa demais para que eu entregue Madiã em suas mãos. Israel poderia gloriar-se à minha custa, dizendo: foi a minha mão que me livrou. Manda, pois, publicar esse aviso, para que todos ouçam. Quem for medroso ou tímido, volte para trás e deixe a montanha. 22 mil homens voltaram para casa. Ficaram ainda 10 mil. Olha aí. O Senhor disse a Gedeão: ainda tem gente demais. Fazei-os descer as águas e ali farei uma escolha. Aquele que eu te disser que irá contigo, este te seguirá. E aquele que eu não te designar, ficará. Gedeão fez, pois, descer o povo junto às águas, e o Senhor disse-lhe: porás à parte todos aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão, e de outro lado aqueles que se puserem de joelhos para beber. Ora, o número dos que lamberam a água, levando-a com a mão à boca, foi de 300 homens. Todo o resto do povo se pusera de joelhos para beber. O Senhor disse a Gedeão: com 300 homens que lamberam a água, vos salvarei e entregarei Madiã nas tuas mãos. Todo o resto do povo, volte para a sua casa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em 3 lições nós podemos tirar desse pouco com Deus, que não se tornou somente muito, se tornou foi tudo. Eles venceram 135 mil madianitas com 300 homens apenas. Qual é a primeira lição? O líder. Você que está sendo convidado a liderar. Primeira liderança, sua vida. Depois, sua casa, seus negócios, seus empreendimentos. Sabe? E aí, aonde mais Deus te levar? Você que está sendo convidado a liderar, a governar neste ano, a tomar posse mesmo da vitória de Deus, do triunfo. O líder jamais deve se impressionar muito com massa, com multidão, com números. Ei, isso não é prenúncio de vitória. Senão os madianitas já tinham vencido absurdamente. Mas Deus usa quem Ele quer. Lembre-se disso. Por isso que eu falei que Deus te escolheu para governar. Deus te escolheu para governar, para liderar. Quando Ele escolhe Gedeão, Gedeão disse: minha família é a última da minha tribo. Eu sou o último da minha casa. Ponto. Então veja bem, Deus usa quem Ele quer, Deus usa quando Ele quer, e Deus usa do jeito que Ele quer, pois a vitória somente vem dEle. A palavra diz que o homem pode preparar o cavalo para a guerra, mas é somente o Senhor que nos dá a vitória, que nos confirma na vitória. Então, Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória de Deus, vocês ouviram na palavra, quando Ele diz assim: tem gente demais. Israel pode achar que foi Ele mesmo que venceu. Por mais que eles tivessem 32 mil, né? Mas a glória, a vitória vem do Senhor. É muito importante entender. Não se impressione com números, nem dos inimigos, porque às vezes nós que estamos iniciando um tempo novo em nossas vidas, às vezes nos impressionamos com o número de problemas que nós temos, ou com o número de inimigos que nós temos ao nosso redor. Gedeão tinha 135 mil. E Deus colocou apenas, foi selecionando e deixou apenas 300 com ele. Minoria ínfima comparada a uma maioria esmagadora. Então eu te digo, talvez hoje, diante de ti, tenham problemas gigantescos e os inimigos são numerosos. Estou com problema de saúde, financeiro, espiritual, emocional, familiar, problema no casamento. E talvez você olhe e diga assim: os inimigos são maiores do que eu. O número de inimigos é bem maior do que eu, e eu não tenho capacidade. Ei, se lembre de Gedeão e dos 300, assim é você. Só isso para enfrentar 135 mil. Então, não é a quantidade de gente.
E também não é a quantidade, se eu tiver muitas posses, se eu tiver muito isso. Não pense, você vai vencer com o pouco que você tem. Gravou isso? Primeira coisa, não se pressione com números. Você vai vencer com o pouco que você tem. Pois o pouco que você tem, se estiver em Deus, não é somente muito, é tudo o que você precisa para vencer. Entenda. Entendeu essa mensagem? Essas são 3 lições, mas essa primeira, ela abre todo o resto que eu vou falar. Primeira coisa, o pouco que você tem, ele não é só muito, é tudo. Mas eu tenho poucos recursos financeiros, esse pouco é o suficiente. Entenda isso. Eu tenho pouca, eu não sei o que é que você tem. Às vezes você tem um negócio, um propósito, um sonho a ser realizado e você vai realizar. Mas se você entender que você não precisa de 32 mil ou de 135 mil, você precisa somente desses 300 que você tem, que parecem uma minoria, que parecem um nada. Talvez o que você tem hoje é um nada diante do teu sonho, mas é com esse nada nas mãos de Deus que Ele vai transformar em tudo. Segunda lição, o líder, que é você, ele deve evitar, o culto à personalidade, ao poder da organização. Não. Muitas pessoas se perdem na soberba, na avenida do pecado da soberba. Quando nós somos pequenos, uma doença mostra, um vírus está mostrando agora o tamanho da nossa pequenez. E também simples. Nossa influência é pouca. O nosso poderio pessoal é pouco, é muito pouco. Por isso, quando nós somos pequenos e quando a nossa influência é pouca, preste bem atenção. Como é que a gente busca a Deus? Com humildade. Senhor, com reverência. Senhor, eu não tenho nada, eu preciso de Ti. Eu vi muitas pessoas, e eu digo isso, eu vi muitas pessoas que não tinham nada, que não conseguiam nada, que eram pequenos, e chegavam diante de Deus realmente com uma oração, com o coração compungido, pedindo: Senhor, me ajuda que eu não tenho nada, estou desesperado. Depois, quando conseguiu subir um pouquinho, eu não posso mais rezar agora porque eu estou sem tempo, eu estou com muitos trabalhos. Eu vi muitas pessoas que buscavam a Deus desesperado quando estavam desempregados, quando estavam passando crise financeira no casamento. Quando o casamento se organizou, quando a crise financeira passou, começou a dizer: agora eu não tenho mais tempo de estar em oração, eu não tenho mais tempo de buscar a Deus. Perceba que muitos se perdem nessa soberba. Quando temos pouco, nós buscamos a Deus com humildade, com reverência. E muitas vezes, quando atingimos o poder ou até a influência, nós queremos até receber a glória e louvor que pertence a Deus. Não, fui eu mesmo que resolvi, fui eu mesmo que venci. Às vezes, quanto mais nos distanciamos de Deus, nós corremos esse risco. Quando estamos sofrendo, doentes, com problemas, meu Deus, me ajuda. Quando estamos na melhor, não, eu mesmo, com a minha inteligência, com a minha capacidade. E eu quero só te dizer, cuidado, porque isso se torna o início do fim. Cuidado para não pensar que chegou lá e isso se tornar o início do seu fim. Terceira e última lição dessa palavra de hoje. O líder deve ter cuidado, não somente com a soberba, mas com a vaidade, com o orgulho. Cuidado. Muitas pessoas se destroem com a vaidade e com o orgulho, caindo na tentação de valorizar a sua habilidade pessoal. Eu sou bom o suficiente. Eu sei de tudo. Cuidado para não exaltar a sua técnica e esquecer que o nosso desempenho, ou a obra de nossas mãos, só pode valer alguma coisa quando é abençoado e confirmado por Deus. Em vão trabalham os construtores se o Senhor não edificar a obra. A nossa obra, lembre-se disso, primeiro, o poder vem de Deus. O nosso sucesso é obra dele. Então, o poder vem de Deus, o nosso sucesso vem dele. Cuidado para não entrar num ponto do mesmo jeito da soberba, no orgulho e na vaidade, de achar que é você o centro, que foi você que chegou sem Deus. Eu me lembro muito de uma história de um homem que estava bêbado e ele prendeu o pé na linha do trem. E ele, quando prendeu o pé na linha do trem, ele ouviu o barulho ao longe do trem e ele disse: meu Deus, minha Nossa Senhora, o trem vai passar por cima de mim, vou perder minha perna. E ele começou a puxar a perna com mais força e não conseguia. E cada vez o trem mais perto, ele começou a pedir a Deus: Senhor, meu Deus, me livra daqui.
me livra, me livra. Ele desesperadamente começou a rezar, porque ele viu que por forças humanas ele não conseguia tirar o pé do trilho, estava preso no trilho, estava muito preso, e ele puxava com toda a força, já estava machucado, e mesmo assim não conseguia tirar o pé do trilho. E ele começou a dizer, meu Deus, e aí tirou um cigarro que estava aqui no bolso, jogou fora e disse, se o senhor me tirar daqui, eu não fumo mais. E aí ele começou a pedir a Deus. Aí depois ele vinha de uma casa de prostituição, tirou, os preservativos que tinha, jogou fora e disse, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu não me prostituo mais. E aí ele tirou um litro de cachaça que estava no seu bolso, estava aqui, ele disse assim, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais bebo. Ele começou a tirar isso, prometeu que não fumava, que não se prostituía, que não bebia, e o trem se aproximando, quando estava já a passar por cima do pé dele, ele conseguiu, de última hora, tirou o pé. Respirou fundo, desesperado, as lágrimas descendo. Depois ele foi juntando as coisas de novo, que tinha jogado fora. E disse, eu ia até deixar de fazer isso. Mas, como eu consegui tirar sozinho, não vou precisar renunciar a nada. Perceba que muitas vezes no desespero nós ficamos isso. Ah, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E quando eu consigo vencer, não foi Deus. Eu consegui sozinho. Então que essas 3 lições de hoje façam você entender uma coisa, não é sozinho não. O pouco com Deus é tudo que você precisa para alcançar uma grande vitória e viver o ano do triunfo na sua vida. Essa palavra que eu estou te dizendo pode transformar toda a tua trajetória. Primeiro, você não precisa de muito. Você só precisa desse pouco que você tem. E talvez até menos, porque Gedeão tinha 32 mil. Depois ficou com 10 mil e depois ficou somente com 300. Talvez esse pouco que você tem para enfrentar muito, talvez Deus ainda queira menos para que você possa alcançar o triunfo da sua vida. Porque esse ano é uma decisão que nós precisamos tomar juntos. Vai ser o ano do triunfo em nossas vidas. Na minha eu já decidi. Você já decidiu? Se decidiu, pode colocar. O meu pouco nas mãos de Deus é tudo, porque eu decidi viver o ano do triunfo. Meu irmão, eu quero te convidar a rezar comigo para se fortalecer. Eu rezo o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo. É uma live que eu faço no YouTube diariamente, meio-dia, de domingo a domingo. Vem rezar comigo, vem fazer essa experiência de oração. Você vai se fortalecer muito para viver o melhor ano da sua vida. Eu tenho certeza que essa palavra de hoje vai abençoar muitas vidas. Eu tenho certeza que essa palavra vai gerar um impacto, vai abrir mentes e corações. Que Deus te abençoe e te guarde. Que esse dia seja um dia de vitórias, força e coragem.